Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Na Alemanha, em janeiro de 1921, um jornal custava 30 centavos de marco. Menos de 2 anos depois, em novembro de 1922, o mesmo jornal custava 700 milhões de marcos. Todos os outros preços na economia subiram na mesma medida. Este episódio é um dos exemplos mais espetaculares de inflação, que é um aumento geral no nível de preço da economia. Segundo a economia mainstream, inflação é o aumento de preço. Já segundo a economia austríaca, segundo a escola austríaca, inflação não é o aumento de preço, inflação é a emissão de moeda. Então, depois da emissão de moeda, haverá o aumento de preço, sendo o aumento de preço uma consequência da inflação. Mas vamos citar que inflação é aumento do preço, porque já é o que todo mundo usa, os jornais, etc. Que acontece pela emissão de dinheiro. Na República de Weimar, pós Primeira Guerra Mundial, o governo chegou no Banco Central e pediu um empréstimo bilionário, era muito dinheiro, porque a Alemanha tinha que pagar as reparações de guerra para os países vencedores da guerra. Então, o Banco Central não tinha de onde tirar o dinheiro. Então ele pegou a impressora de dinheiro, ligou e imprimiu. Isso foi o suficiente. Aqui no gráfico, o preço de um marco de ouro em marcos de papel, que era um marco que o governo imprimia. Dá para ver que de 21 para 22 o negócio, depois em 23, a inflação torna-se exponencial. Basta digitar República de Weimar no Google que aparece um monte de fotos de dinheiro sendo varrido do chão. Chegou ao ponto em que você recebia o dinheiro do seu salário diariamente um dia antes, quer dizer, um dia antes não, na mesma manhã. Você ia trabalhar, já pegava o dinheiro adiantado. Você já dava o dinheiro para a esposa comprar o que fosse no mercado, porque as prateleiras estavam vazias. Embora os Estados Unidos nunca tenham enfrentado uma inflação próxima do que houve na Alemanha, eles já tiveram um nível de inflação também um pouquinho acelerado durante a década de 70, quando estava rolando ali a crise do petróleo, etc. Então foi quando o presidente Gerald Ford referiu-se à inflação como inimigo número 1. No entanto, na primeira década do século XIX, a inflação ficou em torno de 2,5% ao ano. A essa taxa seriam necessários 30 anos para que os preços dobrassem. Como a inflação elevada impõe diversos custos à sociedade, mantê-la em níveis baixos é um dos objetivos dos formuladores de política econômica. Aqui no Brasil a gente tem também um objetivo de manter a inflação num nível aceitável a nível Brasil, né? Porque os gringos acham a nossa inflação altíssima. E o que causa a inflação? A inflação é causada pelo aumento de dinheiro na economia. Quando você imprime mais moeda, você vai desvalorizar esta moeda. E isso não vai ser sentido só na inflação, no aumento do nível de preço. Isso vai ser sentido no câmbio também. O câmbio vai desvalorizar. Então, por exemplo, na Alemanha houve isso daí. Os preços triplicavam a cada mês, mas a quantidade de moeda também estava triplicando. E eu vou citar aqui um exemplo do livro do Hayek, Desemprego e Política Monetária. Ele publicou esse livro em 1979, no auge ali da crise do petróleo. E ele disse a seguinte frase: por que esse medo da inflação? Não deveríamos ter aprendido a conviver com ela como alguns países sul-americanos parecem ter feito? E um exemplo de países sul-americanos era o Brasil. O Brasil foi citado como um país que aprendeu a conviver com a inflação. Neste livro ele argumenta que o desemprego ele é causado pelas políticas do governo, em especial a política de inflação, ou seja, quando ocorre a impressão de moeda. A gente teve o evento da hiperinflação brasileira explodindo em 1985, passando pelo governo Sarney, Collor, e foi resolvido no governo Itamar. Depois os governos seguintes tiveram que manter a inflação no nível baixo. Mas mesmo a inflação num nível baixo para o Brasil, os preços dobram. Aqui um exemplo, aqui eu tenho a quantidade de dinheiro na economia, que é o papel moeda em poder público, que é o dinheiro que o governo imprimiu, mais os depósitos à vista, que é o dinheiro que o banco imprimiu. Bancos imprimem dinheiro também. Ele pode aumentar a quantidade de dinheiro circulando na economia através do sistema de reservas fracionárias, o qual eu citarei mais tarde, ou deixarei algum PDF aí na descrição. Então dá pra ver que em julho de 94, mano, tinha menos de 10
bilhões de reais em circulação. Acho que o número aqui está em bilhões. E ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, até alcançar ali 350 bilhões em 2017. Então, porque o gráfico só vai até 2017. Então você vê que tem mais dinheiro circulando na economia. No começo do Plano Real, nota de 100 conto era, meu Deus do céu, olha só, uma nota de 100. Né? Hoje em dia a nota de 100 todo mundo pega. Um exemplo aqui, agora, é o índice de inflação corrigido pelo IPCA, que é o índice de preços do consumidor amplo. Eu fiz um gráfico de base 100 com o preço em julho de 1994 sendo 100. Então, algo que custava R$100 em julho de 94, hoje custa nada menos que 550,75, corrigido pela inflação. Então, isso a gente vê como os preços vão dobrando, né? Tendo dobrado logo em 2002 e depois dobrado de novo em 2013. Então, isso mostra que a inflação no Brasil é considerada alta. A inflação que a gente seria desejável, na minha opinião, é o mais próximo de zero. Mas os monetaristas acham que a inflação considerada desejável é em torno de 2% ao ano. Então, tem várias correntes econômicas debatendo isso, debatendo qual é o nível de inflação que deveria ser perseguido pela política pública, né? Aqui no Brasil nós temos lá o sistema de metas de inflação e o centro da meta é 4%. Né? O governo tenta, o Comitê de Política Monetária, Banco Central, etc., perseguir um nível de inflação de 4%, com um teto da meta de 6,5%, etc. Então, isso mostra que é um problema que tem que ser corrigido. Porque quem guarda dinheiro fora de poupança, fora de investimento em aplicações financeiras, vai ter o poder de compra dele corroído. Né? Quem não coloca num tesouro Selic, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente tem os índices de tesouro direto, tesouro IPCA, justamente para proteger nosso capital dessas variações.